Antes do intervalo, você pegou carona na compra do mês da família Silva. Com muito jogo de cintura e informação, a Aline driblou a resistência da Fátima e da Dona Valentina. Mas como e onde guardar tudo isso? A regra básica é a seguinte: um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Mas isso vai dar gol ou vai bater na trave? Logo depois que a gente terminou as compras, nós fomos para casa para armazenar os alimentos. Toda vez que a gente chega do supermercado, existe uma ordem que a gente vai seguir. Então a primeira ordem vai ser sempre o alimento congelado, porque ele corre o risco de perder as suas propriedades mais rapidamente, de perder a sua característica de congelamento e de se contaminar. E em seguida a gente guarda os refrigerados, e hoje a gente vai mexer bastante na estrutura da geladeira para ensinar em que prateleira entra cada coisa. E por último, a gente guarda os alimentos secos, que são aqueles que têm o menor risco de se contaminar, porque estão na sua temperatura ambiente. A primeira coisa que a gente fez quando começou a guardar os congelados foi mostrar como deve ser feita uma etiqueta para saber qual é o prazo de validade, por exemplo, das carnes. Essa daqui é uma carne de alcatra, então o ideal é sempre que a gente guarde a carne embalada, que a gente guarde essa carne embalada no filme plástico, que é isso daqui que a gente encontra no supermercado, que você tem aqui na sua casa. Mas de repente eu não tenho na minha casa o filme plástico, o que eu faço? Recipiente fechado. Qualquer recipiente fechado que eu tiver na minha casa, que tenha tampa, eu posso guardar essa carne. A gente vai embalar a sua carne, supondo que essa é a porção de consumo da sua casa. Como é que eu faço? Eu preciso ter uma etiqueta para lacrar aqui? O ideal é que eu tenha algo que cole. Mas se eu não tenho algo que cole na minha casa, como é que eu vou fazer? Simples. Folha de papel, tá? Então o que eu vou colocar nessa folha de papel? O nome da carne, que é alcatra, certo? Bife de alcatra. E aí como é que a gente sabe o prazo de validade da carne no congelador? Existem duas maneiras. A primeira delas, se você abrir o seu congelador, olha só, uma coisa que a gente raramente repara. A gente tem aqui no interior do compartimento do freezer, conservar os alimentos abaixo de menos 18 graus. E aí existe uma referência, a quantidade de meses para cada tipo de alimento que pode ser conservado no seu freezer. Essa eu não sabia. Então sempre que você tiver dúvida, siga os desenhos do freezer, tá? Então no caso da carne, olha só, a gente tem aqui que pode se guardar até 12 meses. Um ano. Por um ano a gente pode guardar essa carne. E o prazo é em média de 6 a 12 meses, ok? Então eu posso colocar aqui o prazo de validade até, considerando o do seu freezer, validade até mais um ano. Tá. Certo? Para colar eu pego mais um pouquinho do filme plástico. Outra coisa que a gente teve a oportunidade de oferecer dicas foi em relação à ordem na geladeira que os alimentos devem estar dispostos. Então a gente mostrou o que deve ficar na primeira prateleira da geladeira, nas prateleiras do meio, nas prateleiras de baixo e na gaveta. A gente tem inúmeras prateleiras na geladeira. A parte de cima da geladeira, a primeira prateleira, é onde a gente guarda geralmente os lácteos, leite, queijos, iogurtes, tudo que for derivado de leite. Nas outras prateleiras da geladeira, as de baixo, segunda e terceira prateleira, na parte de cima os preparados e na parte de baixo os pré-preparados. O que é isso? Alimento preparado, aquilo tudo que já está pronto. Sobrou da minha panela que eu guardei na geladeira. Alimento pré-preparado, alimento que foi lavado, higienizado. Outra coisa que costuma ir nessas prateleiras da geladeira é o ovo. O ovo a gente não deve guardar na porta da geladeira, como a maioria das pessoas costuma fazer. Pera aí, Aline, conta essa história direito. Por quê? Você já ouviu falar de salmonela? A salmonela adora alimentos de origem animal, mas ela tem lá suas preferências. Essa bactéria pode causar dores abdominais, febre e diarreia, e se não for tratada pode levar à morte. Mas nada de pânico. É só cozinhar bem os alimentos e dizer tchau salmonela. Para passar bem longe dessa doença, evite comer carnes e ovos crus, maionese caseira e leite não pasteurizado. E que se a gente submete esse ovo a mudanças bruscas de temperatura, o risco da salmonela crescer
se proliferar é muito maior e aí a gente pode ter uma intoxicação alimentar, que pode ser muito perigosa. Portanto, o ideal para a gente guardar os ovos nunca na porta da geladeira, sim em recipientes fechados lá no fundo da prateleira da segunda ou da terceira prateleira, ok? Na última prateleira da geladeira, a gente geralmente guarda as carnes em descongelamento. Então, um recipiente fechado, tampado. Por que isso? Se eu coloco na primeira prateleira da geladeira, num pratinho, o suco da carne vai começar a escorrer. E ele vai escorrer da primeira prateleira para todas as outras. Aí a gente tem uma sujeira gigante na geladeira, fica um cheiro desagradável e além disso a gente acaba contaminando todos os outros alimentos. E lá por último, onde fica a gaveta, nós colocamos todas as verduras e legumes que vieram da nossa feira e que podem ir para a geladeira, como é o caso aqui do nosso tomate, da alface, cenoura, abóbora, chuchu. Na porta da geladeira, o que a gente guarda? Nada além de condimentos, ketchup, mostarda, shoyu que esteja aberto, molho inglês e as bebidas. Foi inevitável não comentar sobre uma carne, uma linguiça que estava logo na primeira prateleira da geladeira e que na realidade deveria estar na última prateleira porque ela estava descongelando. Então vamos começar pela parte de cima da geladeira, que a gente comentou que são os lácteos. Então essa carne aqui, nada de ficar aqui. Aí aqui a gente tem margarina, mais uma carne que a gente não vai colocar na primeira prateleira da geladeira, não é isso? Os frios ficam aqui na primeira prateleira da geladeira. Eu tô vendo aqui que a gente tem iogurte, requeijão. Uma coisa que é importante a gente colocar aqui, se a gente tiver requeijão aberto, sempre colocar o requeijão que tá aberto na frente do requeijão que eu acabei de comprar. Ah, tá. Para evitar que as pessoas abram um novo requeijão quando a gente ainda tem um requeijão aberto. E a gente tem aqui também um queijo. O queijo, como ele ainda tá fechado na embalagem dele e com o soro dele, não tem problema da gente manter o queijo dessa forma na geladeira. A partir do momento que eu abrir, o queijo vem pra frasqueira. E reforcei muito também a questão de verificar o prazo de validade dos alimentos. Quando é que a gente abre um alimento que na verdade era seco, como por exemplo uma caixinha de creme de leite. Bom, então Fátima, vamos tirar esse creme de leite daqui e colocar num recipiente, tá? Vamos só abrir esse creme de leite pra ver como é que... Gente, olha só o que acontece quando a gente deixa o creme de leite na porta da geladeira. Nossa! Na embalagem original, a gente perde a noção de quanto tempo ele tá aqui. Então talvez você já tenha aberto esse creme de leite há muito tempo e esqueceu ele aí na geladeira. Por isso a importância da gente etiquetar os alimentos. Abrir, tiro da embalagem, coloco num potinho, coloco a etiqueta, geladeira, nas prateleiras sempre de cima, que são as mais geladas. Infelizmente, a gente contribuiu para o desperdício. Ela não tinha nenhuma referência de quando ela tinha aberto o creme de leite, e creme de leite aberto, mesmo que esteja na geladeira, eventualmente estraga. Segunda prateleira da geladeira, eu coloquei também o seu leite porque essa caixinha não cabe aqui em cima. Então a gente vai deixar a embalagem Tetra Pak sempre mais próximo da parte de cima da geladeira. A cerveja a gente pode colocar na porta da geladeira, porque é uma bebida. Cuidado, essa cerveja tem dono. Você toma agora, acaba, viu? E aí todos esses potinhos que são alimentos prontos, a gente passa para essa segunda prateleira da geladeira. Você tem algum alimento que tá pré-pronto? Tem aqui, ó, esse aqui, ó. Esse daqui é salada? Então a gente passa aqui para essa prateleira da geladeira. E agora vamos dar uma ajeitada nessas gavetas. Então aqui nós vamos colocar todas as verduras, a nossa alface, tudo aquilo que a gente ainda não lavou, não higienizou. Não cabe mais na gaveta da geladeira, gaveta de cima. Certo. Tá? Então aí a gente põe os legumes. Legumes e frutos. Tomate. Nós vamos colocar a abóbora japonesa, a cenoura, chuchu, a abobrinha. Eu vou colocar pra cima, porque carne em descongelamento é na última prateleira. E assim a gente evita de contaminar estes alimentos aqui. E coloca as carnes em descongelamento no final.
tô vendo aqui o ovo na porta da geladeira. Vamos retirar esse ovo. E a gente vai passar para esse recipiente aqui. Vamos para a segunda prateleira. Ok? Ok. Fechando a geladeira, então. E aí a gente chegou na parte dos alimentos secos, que são os estoques do armário, os alimentos que demoram mais para estragar, que tem um prazo de validade maior. E eu ensinei uma regrinha básica para ela, que é o PVPS. Primeiro que vence é o primeiro que sai. Então todos os alimentos que vão vencer antes a gente colocou para frente para que o consumo seja mais rápido e deixamos os demais para trás. Bom, Fátima, então vamos começar guardando os nossos macarrões. Eu percebi que você já tem macarrão no seu estoque, né? Então vamos dar uma olhadinha no prazo de validade, que apesar de um ser macarrão integral e o outro ser macarrão de farinha refinada, a gente também tem que estabelecer uma prioridade do que a gente vai utilizar. Vou pegar aqui um macarrão. Olha só, o prazo de validade desse macarrão é setembro de 2012. Desse daqui é novembro de 2012. Então esse vai vencer primeiro do que esse. Primeiro que vence, primeiro que sai. Esses daqui vão para baixo ou pro fundo e esses daqui para um lugar mais acessível. PVPS. Quanta informação, hein? Mas acelera aí, porque a fome tá batendo. Fizemos uma mega organização nos armários dela. Ficamos todas cansadas, mas com missão cumprida no fim do dia. Acabamos. Até que enfim. Legal. Tá. É, na hora de guardar as compras ninguém comparece. Mas é só estender a toalha e... No próximo programa, a Fátima foi escalada para o fogão. Cozinhar com a Aline vai ser mamão com açúcar? Ela vai dar conta do recado ou vai pendurar o avental? Quer saber mais? Procure o SESI do seu estado ou acesse www.sesi.org.br. Lá você encontra mais receitas de dar água na boca.